Vamos então aqui continuar o capítulo 26. Nós estamos no item 292, perguntas sobre a sorte dos espíritos. Aqui no caso, destino, né? A sorte no sentido de destino. Nós estamos na questão 21. Podem pedir aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Eles respondem sim, e as dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil e não pela curiosidade. Sempre o que é levado em conta são os nossos sentimentos, é a nossa intenção naquilo que nós estamos fazendo. Então, se é útil, a questão é útil, como o caso das perguntas, das colocações do Kardec. Se não for útil, se for por curiosidade, as pessoas ficarão nas mãos dos espíritos zombeteiros, nos espíritos menos esclarecidos, os que têm mais o que fazer, não vão deixar o trabalho que têm para responder ou para satisfazer curiosidades. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? A gente sabe que sim, aqui ainda, quando esse livro, né, o Livro dos Médiuns, foi publicado, o Kardec ainda não tinha feito, mas nós vamos ver que depois do Livro dos Médiuns vem o Evangelho segundo o Espiritismo e depois vem o Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno nós vamos ver lá que ele conversa e vê toda a situação de espíritos menos esclarecidos, infelizes, né, que é o inferno, e nós vamos ver, né, entre aspas, né, os espíritos mais elevados, os espíritos mais felizes, né, que estão em planos melhores, que é o céu. Também, né, ali entre aspas. Nós vamos ver André Luiz também colocando as regiões, os lugares melhores, lugares mais felizes e lugares extremamente difíceis. Então vamos ver a resposta. Perfeitamente. Então, a pergunta: os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Eles respondem perfeitamente. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Nós vamos ver que tem capítulo 7 no Céu e Inferno, que é o Código Penal, né? O Código Penal Futuro. Nós vamos ver lá um código, né, de colocações de penalidades. É muito interessante. São 33 colocações que valem a pena serem estudadas. Mas vamos voltar aqui. Ele vai falar aqui: porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito, tendem a reavivar a fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descreverem seus sofrimentos, a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento pela esperança da compaixão. E a gente vai ver essa dor, essa infelicidade nas reuniões de desobsessão. São espíritos extremamente sofredores que são atendidos ali. Não olvideis, né? Não esqueceis que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo é vosso adiantamento. Quer dizer, o motivo principal da doutrina, filosofia, ciência, que foi trazida pelos espíritos para que o Kardec editasse, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Então, quando ele diz aqui: não esqueçais que o objetivo essencial, exclusivo
do Espiritismo é vosso adiantamento, e é para o alcançar que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, ou seja, vos revelar a vida futura, como é a vida, né, a verdadeira vida no mundo espiritual. Então, é para o alcançar, né, alcançar o nosso adiantamento, que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Aí nós vamos ver, né, nas obras subsidiárias do Chico, principalmente nas obras de André Luiz, a colocação de como é o mundo espiritual, como é que as coisas acontecem, como é que são. Nós precisamos entender que o umbral é uma colocação metafórica, né, uma colocação criada pelo André Luiz, e que você, quando o umbral é o umbral da porta, né? Quando você abre uma porta, você pisa ali, você abre a porta, você está no umbral. Você saiu da onde você estava, mas você ainda não entrou aonde você queria. Você está ali na divisória. Então é uma colocação metafórica, né? O umbral quer dizer isso, essa divisória, da onde você sai para onde você vai. E é uma metáfora, porque não é um lugar, né? É uma dimensão, é um estado de espírito onde aqueles afins por afinidade se reúnem. Num lugar bom, por afinidades boas, num lugar ruim, por afinidades ruins, mas não é um lugar como a gente tem aqui, né? Geográfico. Evocando-se uma pessoa cuja sorte, né, cujo destino é desconhecido, ou seja, uma pessoa desaparecida, pode-se saber por ela mesma se ainda existe, ou seja, saber por ela mesma, evocando essa pessoa, se ela estiver desencarnada, ela colocasse que ela desencarnou e como é que ela está, ou evocando, quando ela estando num processo de adormecimento, ela colocando aonde ela está, ela podendo responder. Essa que é a pergunta que o Kardec faz. Sim, se a incerteza da sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Então, se for possível revelar uma pessoa desaparecida, se for possível a revelação de onde ela está. Agora, se o desaparecimento dela for uma prova, uma necessidade de sofrimento que a pessoa precisa passar, aí não será revelado. A gente lembra do livro Há 2000 anos, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Nós vamos ver lá que o bebê do Públio Lentulus e da Lívia, o Marcos, ele é sequestrado. E nós vamos ver que o tempo todo, né, até o seu desencarne, a Lívia não sabe do paradeiro do filho. E o Públio Lentulus só vai descobrir o filho muito, muito lá na frente, né, nos anos 70, com a Revolução dos Judeus, né, que a luta entre os judeus e os romanos, que é aí que ele vai reencontrar o filho que foi escravizado, é uma colocação sofrida para ele e para Lívia. O livro é maravilhoso, quem não leu, leia. Mas aí a gente para e pensa, o André de Giosas, que foi o sequestrador da criança, nós vamos ver que, embora ele no final do livro, aqui eu estou dando spoiler, mas eu acredito que é um livro que todo mundo já tenha lido, ele no final ali do livro, ele pede perdão para Públio Lentulus e Públio Lentulus o perdoa. Com certeza, ele numa próxima encarnação vai ter que passar pelo sofrimento do desaparecimento, da dor de não se saber o paradeiro de um filho, porque ele causou muito sofrimento ao Públio Lentulus e a Lívia. Então, tudo aquilo, a lei de ação e reação, né, causa e efeito. Ele vai passar por isso.
Então, aí a gente coloca, no caso dele, ele vai ficar desesperado para saber de um filho, de uma filha desaparecido, e não vai ser possível revelar, porque vai ser necessário para o seu aprendizado, para ele poder passar o que ele causou, que ele tem essa dor, ele tem esse sofrimento. Então o que está colocando aqui? Se a incerteza de sua morte não for uma necessidade, ou seja, é uma expiação, é uma necessidade pela qual a pessoa tem que passar, aí ela não vai ter possibilidades de ter essa informação. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Se está morta, pode dar a conhecer as circunstâncias da sua morte de maneira a poder verificá-la? Eles respondem, se ela a isto liga alguma importância, o fará. Se houver alguma importância para aquele espírito desencarnado de colocar o que aconteceu, como aconteceu, ou até onde está seu corpo, alguma coisa assim, se isso for realmente importante, vai acontecer. De outro modo, pouco lhe importará. Se é algo que não tem a menor importância, ele não vai se ater a esses detalhes. Aí nós temos uma nota aqui do Kardec. A experiência prova que, nesse caso, o espírito não está em nada excitado pelos motivos do interesse que pode ter em conhecer as circunstâncias de sua morte. Ele pode não ter o menor interesse de revelar as circunstâncias da morte. Se deseja revelá-los, o faz por si mesmo, não por ser evocado, nem por ser perguntado. Se deseja revelá-lo, o faz por si mesmo, seja por via medianímica, seja pelas visões ou aparições, e pode então dar as indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito enganador pode perfeitamente substituí-lo e se divertir provocando procuras inúteis. Nós vamos ver aqui mais para frente, numa das perguntas que nós vamos estudar aqui mais para frente, o caso de um espírito que aparece, né, para a esposa que está sofrendo muito, e coloca para ela, ensina para ela como abrir a gaveta, como abrir a escrivaninha, como abrir a gaveta onde ele deixou um testamento, né, para que ela não ficasse na penúria. Nós vamos ver mais para frente. Então, quando ele quer, há uma necessidade para isso, ele sente essa necessidade, e a pessoa que vai receber a informação merece ter essa informação, porque se for algo que ela precisa passar, também não vai ser possível. As coisas acontecem naturalmente. Kardec continua aqui na nota. Ocorre frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada ocasiona entraves aos interesses de família, né? Questão de herança, dinheiro, né? Posses, uma série de coisas. Não foi senão nesse caso muito raro e muito excepcional que vimos os espíritos colocar no caminho da verdade depois do pedido que lhes foi feito. Não, quer dizer, ele está colocando aqui um caso que aconteceu, que foi muito raro de alguém colocar alguma coisa, mas que isso é muito raro, né? Se quisessem fazê-lo, o poderiam sem dúvida, mas frequentemente isso não lhes é permitido se esses embaraços são provas, né? O que são esses embaraços? São provas, né? A dúvida, se a dúvida, a preocupação, o não saber o que aconteceu, ou passar por dificuldades porque não pode comprovar a morte, uma série de coisas, se isso forem provas, não tem, a revelação não aparecerá. Por isso que ele diz. Se quisessem fazê-lo, poderiam sem dúvida, mas frequentemente isso não lhes é permitido, se esses embaraços são provas para aqueles que estariam interessados em delas se isentarem, né? Aqueles que estão interessados em se isentar da culpa, se isentar da dúvida, se isentar da preocupação. Ele continua, pois, engodar-se, quer dizer, enganar-se, com uma esperança quimérica, né, fantasiosa,
perseguindo por esse meio, né, falar, buscar, evocar os espíritos, descobrimentos de heranças, nas quais o mais positivo é o dinheiro que se despende para esse efeito. Não faltam espíritos dispostos a alimentarem semelhantes esperanças e que não têm nenhum escrúpulo em induzirem a diligências, né, a procuras das quais frequentemente se está muito feliz de sair com um pouco de ridículo. Então ele está fazendo por gozação, para se divertir, né, para rir às custas das pessoas que estão ali buscando informações, lugares onde as coisas foram guardadas, foram enterradas, coisas assim. Agora nós vamos para o item 293, perguntas sobre a saúde. Nós estamos na questão 24. Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, delas se ocupam com boa vontade. Mas, como há entre eles, né, entre os espíritos desencarnados, ignorantes e sábios, não convém mais por isso do que por outra coisa dirigir-se ao primeiro que chega. Então, do outro lado, existem sábios, existem ignorantes. Então, da mesma forma que eu não vou na rua e perguntar para o primeiro que aparece, olha, como é que está a minha saúde? Eu vou procurar um médico e o médico vai pedir uma série de exames, ele não tem como adivinhar. Então, aqui ele está colocando, você não vai perguntar para o primeiro que aparece. Né? Você só vai poder ter informações, se isso for permitido, de um espírito que verdadeiramente tenha conhecimento. Em se dirigindo ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo obter um bom conselho? Eles respondem. As celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas, né? Ideias que eles mantêm ali enquanto estão encarnados, preconceituosas ou preconcebidas, ou de uma determinada escola, ou de um determinado ponto de vista que o orgulho faz ela manter aquele ponto de vista. É o que ele está colocando aqui. As celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas que não são sempre justas, né? Não estão sempre certas, e das quais a morte não as livre imediatamente. Elas vão continuar com essas ideias após a morte. Vamos lembrar o André Luiz, era um médium extremamente famoso aqui quando ele era encarnado. A tal ponto que quando ele começou a escrever com o Chico colocou, já estou tendo problema com Humberto de Campos, vou ter que colocar, né, ele colocou mesmo irmão X, porque a família estava processando, querendo os direitos autorais. Ele falou, vou ter problema com a sua família também, porque ele era uma pessoa extremamente famosa. E aí ele falou, olhou lá, tinha um rapaz dormindo, enquanto ele estava ali conversando, que era irmão do Chico, ele falou, como é o nome desse rapaz? Ele falou, André Luiz. Ele falou, então coloca aí como meu nome. André Luiz. Então ele usa um pseudônimo, para não usar o nome dele de quando ele era encarnado, por causa da família. Então, ali um médico, cientista, que é extremamente reconhecido enquanto estava encarnado. No plano espiritual, a gente vai ver que ele vai procurar o Clarencio para pedir para trabalhar como médico, e aí ele se toca, né, que ele não tinha o que pedir, que ele gostaria de receber um trabalho, e aí ele vai trabalhar nas câmaras de regeneração, vai ser auxiliar da Narcisa, que era enfermeira, vai varrer chão, vai limpar vômito, vai limpar secreção, vai limpar uma série de coisas, e aí ele começa a perceber aquela medicina que é utilizada ali, que ele não tem a menor ideia do que seja, nem como ela funciona. Então aí ele percebe o tamanho do desconhecimento dele, ele que achava que por ser um médico, um cientista, né, ia poder continuar trabalhando ali como médico, e aos poucos a gente vai vendo ele baixando a bola, ele botando a vaidade e o orgulho de lado, ele ficando mais humilde. Nós vamos vendo ao longo dos livros a transformação e o aprendizado dele. Por isso que é importante, eu acredito ser importante, né,
ler o livro na ordem que eles foram escritos, porque a gente vai acompanhando o crescimento e o aprendizado do André Luiz. Nós temos todos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Primeiro é Nosso Lar, segundo é Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz, depois é, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, e por aí vai. Né? E vai seguindo a ordem, né? vai seguindo a ordem dos livros, que a gente vai vendo a mudança do André Luiz, o aprendizado dele, a gente vai aprendendo e acompanhando o aprendizado dele. Então, o que ele diz aqui? A ciência terrestre tem bem pouca coisa perto da ciência celeste. Então, o que nós temos aqui é muito menos e muito inferior do que existe no plano espiritual. Haja visto que eu estava comentando, o André Luiz não tem a menor ideia do tipo de medicina que era utilizado ali no plano espiritual. Só os espíritos superiores têm esta última ciência, a ciência do plano espiritual. Sem terem nomes conhecidos para vós, podem saber muito mais do que os vossos sábios sobre todas as coisas. Então são espíritos que são desconhecidos para nós, mas que têm muito conhecimento. Enquanto outros que foram conhecidos aqui na Terra, perto do conhecimento que os espíritos mais elevados têm no plano espiritual, eles são ignorantes. Só a ciência não faz os espíritos superiores. E ficaríeis muito admirados da posição que certos sábios ocupam entre vós. E ficareis muito admirados da posição que certos sábios ocupam entre nós. É um espírito que está falando. Então vocês ficariam admirados de que aqueles que foi sábio aqui na Terra, né, lá com eles no plano espiritual, não é. Pode ser até uma pessoa considerada ignorante. É o que ele está colocando aqui. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, se não progrediu como espírito. Então, enquanto ele estava na Terra, ele podia ter um conhecimento grande para a Terra. No plano espiritual, se ele não progrediu como espírito, ele continua sabendo o que ele sabia aqui, não sabe mais do que isso. O sábio, que é outra pergunta do Kardec, o sábio tornado espírito reconhece seus erros científicos? Né? Reconhece aonde errou, reconhece aonde falou besteira? Resposta. Se alcançou um grau bastante elevado para estar desembaraçado da sua vaidade e compreende que seu desenvolvimento não está completo, reconhece e os confessa sem pejo, sem se envergonhar. Mas se não está bastante desmaterializado, ou seja, se não está desligado das coisas da matéria, da terra, orgulho, vaidade, prepotência, pode conservar alguns dos preconceitos dos quais estava imbuído na terra. Então, se ele está apegado às suas ideias, às suas teorias, vai levar isso com ele. Se for um espírito mais elevado, mais humilde, quando chegar do outro lado e for buscar o conhecimento, buscar um aprendizado maior, ele, sem se incomodar, vai reconhecer que estava errado. E se for evocado, se for chamado, se for um espírito verdadeiramente com conhecimento, ele vai colocar que ele estava errado, que aquilo que ele colocou não era verdade. E quanto mais elevado é o espírito, mais ele sabe que nada sabe. Temos Sócrates, né, para nos colocar isso. Só sei que nada sei. Mostra a humildade e a grandiosidade do espírito que sabia que não sabia nada. Porque a cada pergunta que a gente faz e obtém a resposta, a gente tem mais 20 perguntas atrás. Então, quanto mais a gente aprende, mais coisas tem para aprender. Então, a gente, quando aprende, só descobre que não sabe nada. Ainda tem mais coisas para saber, para ir buscar. Um médico poderia, evocando aqueles dos seus doentes que estão mortos, deles obter esclarecimento sobre a causa da sua morte, as faltas que pudera cometer no tratamento e adquirir, assim, um aumento de experiência? Eles respondem, pode. E isso seria muito útil, sobretudo se fizesse assistir por espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas para isso
seria preciso que fizesse esse estudo de um modo sério, assíduo, com um objetivo humanitário, com um objetivo maior, com o objetivo de ser útil para a humanidade, e não como meio de adquirir sem esforço, saber e fortuna. Não é para adquirir conhecimento para poder mostrar o que sabe pela vaidade ou para fazer fortuna. É para adquirir, seria assessorado e auxiliado, seria muito bom se fizesse esse tipo de pesquisa para ajudar a humanidade. Que na realidade o que o Kardec faz, as pesquisas que ele faz, nós vamos ver as pesquisas na Revista Espírita, e as conclusões e o resultado dessas pesquisas, nós vamos ver nas 4 obras, que as 4 obras são as perguntas e respostas que ele faz para os espíritos, que ele vai buscar com vários médiuns, ele faz a mesma pergunta em lugares e línguas diferentes, aí ele junta as respostas, eles veem as que são as mesmas, então se vem a mesma resposta de todos os vários lugares, aquela é a resposta verdadeira, então é aquela resposta que ele coloca nos livros, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, Evangelho e Céu e Inferno, vai fazendo seus estudos e as suas pesquisas, e a gente vai ver que o único lugar que ele coloca o pensamento dele, que ele coloca as suas teorias, é no livro A Gênese, que ali nós vamos ver todas as teorias dele. Nós já tenho esse livro gravado no canal, é só ir lá e procurar na playlist, como todos os livros do Kardec, é fantástico, né? Agora nós vamos para o item 294, perguntas sobre as invenções e as descobertas. Os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? Vão responder. A ciência é a obra do gênio, né? Do inteligente, do estudioso, daquele que se esforça. Ele não deve adquiri-la senão pelo trabalho, pelo esforço, pela sua busca, né? Pela sua disciplina, pelo seu trabalho. Porque é só pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. É só pelo trabalho, pelo esforço, pela disciplina, que nós avançamos no nosso caminho, seja no estudo, no aprendizado, para o nosso desenvolvimento moral, aprendendo os ensinamentos que nós estamos aprendendo e colocando em prática, que aí vai fazendo a diferença, e o estudo, o aprendizado e as experiências que são feitas no campo científico é que vão dar os melhores resultados. No campo científico se estuda, se busca e se faz essas experiências para se ter os resultados. No campo moral, nós estudamos, nós aprendemos, nós trabalhamos a disciplina, a vontade para colocarmos em prática o que nós estudamos. E aí nós temos o resultado desse estudo. Aí, vamos continuar aqui. Pesquisa pode ser feita. E isso seria muito útil, sobretudo se fizesse assistir por espíritos esclarecidos. Perdão, essa daqui é a pergunta anterior, desculpa. Nós estamos aqui nas perguntas sobre as invenções e as descobertas. Os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é a obra do gênio. Ele não deve adquiri-la senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se não houvesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Qual seria o mérito se ele fosse buscar, né, só perguntas e respostas? Só buscar os espíritos e fazer as perguntas e obter as respostas? Que mérito ele teria? Qual seria o seu esforço, o seu desenvolvimento? Todo imbecil, e aqui vamos lembrar a época do Kardec, o significado da palavra imbecil no século XIX, que é o caso aqui do Kardec, é fraco de espírito, né? Não é a colocação que a gente tem hoje. Então, todo imbecil, todo aquele que é fraco de espírito, poderia se tornar sábio a esse preço. Então, todo aquele que vai buscar da forma mais fácil, vai passar por sábio, só buscando as respostas, sem buscar
pelo trabalho, pela experiência, pelo esforço, o conhecimento, porque o conhecimento vem através dessas buscas, dessas perguntas e respostas, e das experiências que são feitas para conseguir essas respostas. Ocorre o mesmo com as intervenções e as descobertas da indústria. Depois, há uma outra consideração, a de que cada coisa deve vir a seu tempo, e quando as ideias estejam maduras para recebê-las. Então, o plano espiritual pode ter uma série de colocações, uma série de descobertas, mas só vem para a Terra no tempo certo. Quando nós estamos mais maduros, quando somos merecedores de receber inovações, digamos assim. Se o homem tivesse esse poder, transtornaria a ordem das coisas, fazendo surgir os frutos antes da época. Deus disse ao homem, : tirarás teu sustento da terra, com o suor do teu rosto. A admirável figura que pinta a condição na qual está neste mundo. Então, aqui mostra a condição que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Tiraremos o sustento do nosso rosto, aprenderemos através do esforço, cresceremos e melhoraremos através da nossa vontade verdadeira de se modificar. Ele, o homem, deve progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Se as coisas lhe fossem dadas todas prontas, de que lhe serviria sua inteligência? Seria como o escolar do qual um outro faria o dever. O que nós aprenderíamos se o pai e a mãe fizessem o nosso dever? Como nós nos sairíamos nas provas se nós não aprendemos o suficiente? Porque fazer o dever de casa, estudar e resolver os problemas que nos são passados é a melhor forma de aprendizado, para que depois a gente tenha condições de passar nas provas. O sábio e o inventor jamais são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas. Então ele entendeu por aqui que não se deve procurar os espíritos, ele fala, então o sábio e o inventor jamais são assistidos pelos bons espíritos, pelos espíritos em suas pesquisas. Não põe os bons, bom foi minha conta. Pelos espíritos em suas pesquisas, eles respondem, isso é diferente. Quando o tempo de uma descoberta chega, ou seja, está na hora de que tal remédio chegue, de que tal tecnologia chegue, a cura de determinadas doenças chegue, nós vamos ver aqui o que ele está colocando, o plano espiritual vai trazer para os encarnados, através daqueles que, quando estavam no plano espiritual, já estavam estudando acerca disso, já estavam se esforçando para aprender, aqui na Terra se esforçam, trabalham, estudam para descobrir a vacina, para descobrir o remédio ou para a nova tecnologia. Então, eles serão assistidos pelos espíritos, aqueles que estão se esforçando no trabalho. Então, o que ele diz? Isso é bem diferente. Quando o tempo de uma descoberta chega, os espíritos encarregados de lhe dirigir a marcha, porque nós temos uma logística toda trabalhada, e os espíritos que estão comandando, que estão trabalhando a nossa marcha, o nosso desenvolvimento, inclusive a marcha e o desenvolvimento do planeta, de Gaia, que é um ser vivo, que também está em desenvolvimento. Nós vamos ver isso muito claro, muito bem colocado no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Então, quando o tempo de uma descoberta chega, os espíritos encarregados de lhe dirigir a marcha daquela descoberta, da marcha daquele plano científico, procuram um homem capaz de conduzi-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias de maneira a lhe deixar todo o mérito. Então eles vão buscar aquele que é capaz, aquele que está trabalhando, aquele que está se esforçando. Ele vai ser inspirado pelo plano superior, mas o mérito é dele, pelo esforço que ele desenvolveu até ali. Ele só recebeu a inspiração pelo esforço que está tendo. Porque essas ideias é preciso que as elabore e as execute. Então, ele inspiram as ideias necessárias de maneira a lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias que foram inspiradas nele, é preciso que ele elabore essas ideias e as execute. Ocorre o mesmo
com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera. Daquele que não está apropriado, senão para o cavar a terra, não farão depositários de segredos de Deus. Vamos voltar aqui. Ocorre o mesmo com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. A cada um será dado conforme as suas obras, ou seja, o seu esforço, sua vontade, a sua capacidade. Vamos lembrar lá a parábola dos talentos. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera, né? No seu degrau, no seu campo. Daquele que não está apropriado, senão para cavar a terra, não o farão depositário dos segredos de Deus. Mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar seus desígnios. Ou seja, vão fazer com que alguém que seja capaz, né, de entender, de colocar, de desenvolver os desígnios de Deus para aquele progresso, eles saberão tirar da obscuridade, ou seja, para com que ele seja conhecido, a sua descoberta seja conhecido, esse conhecimento que ele tem possa ser aplicado para todos. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição em um caminho que não é o objetivo do espiritismo e que resultaria para vós nas mais ridículas mistificações. E aqui a gente tem uma nota do Kardec. O conhecimento mais esclarecido do espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio muitos pretendiam fazer por esse meio. Então, o esclarecimento do espiritismo, o esclarecimento que o professor Hippolyte, o nosso Allan Kardec, trouxe, fez com que acabasse essa febre. As pessoas acharam que iam poder perguntar tudo, né? Nós vamos ver aqui como é que se cura calo, né? Como é que faz para cair cabelo, vai se perguntar tudo para os espíritos e lá vai se ter as respostas. Eles achavam que seria isso. No momento que foi se entendendo, se conhecendo a doutrina, a filosofia e a ciência que os espíritos trouxeram, as coisas foram se esclarecendo. Então, por isso que ele diz, conhecimento mais esclarecido do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos pretendiam fazer por esse meio. Chegaram até a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer crescer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Vimos as pessoas que acreditaram fazer fortuna e não lhe recolheram senão procedimentos mais ou menos ridículos. Então, aquelas pessoas que queriam fazer fortuna com o que os espíritos estavam colocando e passaram pelo ridículo. Ocorre o mesmo quando se quer, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Certos espíritos têm, sobre essas matérias, seus sistemas, né? Suas ideias, seu preconceito, seitas, religiões ou ideias preconcebidas que tinham quando estavam encarnados e que continuam com as mesmas preconceitos desencarnados. Então, o que ele está colocando aqui? Certos espíritos têm sobre essas matérias seus sistemas, que frequentemente não valem mais do que os dos homens e que é prudente não acolher, senão com maior reserva. Então, escutar como a gente escutaria um encarnado, né, com reserva, com análise, porque ele continua desencarnado com a mesma ideia, com a mesma colocação do que estava quando estava encarnado. A gente vê nas reuniões mediúnicas, né, espíritos que vêm ali pedindo para serem auxiliados, e o doutrinador coloca, você está vendo, a morte não existe, você está num outro plano, você tem a mesma aparência, os irmãos que estão para ajudar, a pessoa, não, mas eu não acredito em espírito, eu acredito que nós vamos ficar aguardando a segunda vinda de Jesus, né, para sermos esclarecidos e para acompanhar. Então, está desencarnado, está ali no mundo espiritual, está falando através de um médium, está sendo ajudado por um encarnado e continua teimando em ideias e crenças que tinha quando estava encarnado. São coisas que estão muito fortes na mente. Nós vamos agora para o item 295, perguntas sobre os tesouros ocultos. Nós estamos na questão número 30. Os espíritos podem fazer descobrir os tesouros ocultos?
né? O que muita gente queria, né? Principalmente na época do Kardec. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas. Mas os espíritos zombeteiros, né, os inferiores, frequentemente indicam tesouros que não existem, ou podem indicar num lugar ao passo que está em um lugar oposto. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. A verdadeira fortuna é aquela que nós ganhamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Se a providência com P maiúsculo, né, a providência divina, destina riquezas ocultas para alguém, encontrá-las naturalmente. De outro modo, não. Então, se alguém está predestinado a ter a prova, é uma prova difícil, ou até a provação de ser rico, de receber uma herança, ou de ganhar muito dinheiro, que é uma prova extremamente difícil, isso vai acontecer, sem que ele precise procurar espírito, sem que ele precise invocar. Vamos lembrar o pai do Chico, que ficava o tempo todo pedindo para o Chico falar com os espíritos para ver qual era o número que ia, o número do bilhete que ia ganhar o prêmio, porque ele vendia bilhete. Então, essa colocação, né, de buscar espíritos para terem respostas, pode até conseguir, mas vai criar pactos, vai criar ali sistemas, vai criar ali algemas, né, que a pessoa vai responder, vai continuar com o pacto aqui, continuar com o pacto quando desencarnar, às vezes em outra encarnação continua ali o pacto. Pessoas que vão na casa espírita e falam, não, mas acontece isso. As pessoas falam, nossa, mas tem alguma coisa aqui que não dá para entender. Ou em outros tipos de trabalhos, outros tipos de grupos espíritas, vão dizer, tem um trabalho aqui, tem um mal feito aqui para você. E quando vai se estudar a fundo, vai se analisar, quem fez o trabalho, quem fez o mal feito foi a própria pessoa. Naquela vida ou numa vida anterior, que fez pacto com espíritos inferiores para conseguir as coisas. E nós somos deuses, a palavra de um Deus é lei, ele está ligado, ele está ali algemado àquela pessoa que ele deve, porque ele se comprometeu a servir aquela pessoa, aquele espírito, se o espírito fizesse tal coisa. O espírito fez, tem o direito de cobrar, ele quer aquele servo, ele quer aquele escravo para ele. Nós vamos tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que desejamos, como fazemos as coisas. Porque não podemos esquecer, somos deuses, co-criadores menores, mas como o próprio Cristo colocou, somos deuses. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Estas são as palavras do Cristo. Que pensar da crença nos espíritos guardiões de tesouros escondidos? Os espíritos que não estão desmaterializados, ou seja, estão ligados à matéria, ainda estão ligados às coisas da terra, apegam-se às coisas. Vamos lembrar, já falamos várias vezes aqui no livro do André Luiz, né, que ele conta da moça que está lá há quase 400 anos do lado de um espelho, ela está lá no museu, plantada do lado do espelho, porque o noivo deu o espelho, e aquele espelho é dela, ela está guardando o noivo, então ela está ali plantada junto do espelho. Então, os espíritos que não estão desmaterializados, estão ligados às coisas da terra, né, à matéria, apegam-se às coisas. Então, podem ficar ali junto, né, com tesouro, com dinheiro, ou com um objeto, como ali é o caso do espelho. Os avaros, né, os avarentos, os sovinas, que ocultaram seus tesouros, podem ainda vigiá-los. Está lá, guardando para que ninguém pegue. Então, os avaros que ocultaram seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. E a perplexidade em que estão de vê-los arrebatar, de alguém arrebatar, de alguém pegar, é um dos seus castigos até que lhe compreendam sua inutilidade para eles. Então, a possibilidade de ver alguém pegar, alguém se utilizar desses tesouros é um castigo para ele, até que ele entenda que aquele dinheiro, aquele ouro, aquela situação é inútil, não serve para nada para ele, que ele está na verdadeira vida, que é no plano espiritual. Há também os espíritos da Terra, né, do planeta, encarregados de lhes dirigir as transformações interiores, e dos quais, por alegoria,
fizeram-se os guardiões das riquezas naturais. Aí nós vamos ver, né, que várias religiões, várias seitas colocam os guardiões da natureza com todo tipo de nomes. São assim chamados por alegoria, mas são sim espíritos que trabalham junto à natureza. Aqui nós temos uma nota do Kardec. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que levasse em conta as pretendidas revelações que podem lhe ser feitas pelos brincalhões, os zombeteiros do mundo invisível. Dissemos que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, o fazem espontaneamente e não tem necessidade de médiuns para isso. Eis um exemplo. Já comentei isso, nós vamos ver o exemplo, aquele que eu comentei aqui. Era quando o espírito pode, né, ele faz a revelação. Uma dama, uma senhora, vinha de perder seu marido depois de 30 anos de convivência e se encontrava a ponto de ser expulsa do seu domicílio sem nenhum recurso por seus enteados, para os quais havia tido lugar de mãe. Seu desespero estava no auge, quando uma tarde seu marido lhe aparece e lhe pede para o seguir até o seu escritório. Então ela tem a visão, ele aparece para ela e pede que ela o siga até o escritório. Ali lhe mostra sua escrivaninha, que ainda estava selada, né, por questões jurídicas, né, estava tudo lacrado. Então ali lhe mostra sua escrivaninha, que estava ainda selada, e por um efeito de segunda vista, mostrando para ela, né, uma segunda vista, porque é o que ela não podia ver, fez-lhe ver seu interior, o interior da escrivaninha. Indicou-lhe uma gaveta com um segredo que ela não conhecia e da qual lhe explicou o mecanismo. Mostrou-lhe uma gaveta e lhe explicou o mecanismo do segredo que abria aquela gaveta. E acrescentou 2 pontos. Eu previ o que aconteceu. Ele já previa, né, que os filhos dele, enteados dela, iriam fazer isso com ela. Então ele colocou: eu previ o que aconteceu e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão minhas últimas disposições e vos cedo o gozo desta casa, né, a possibilidade, né, poder viver nesta casa, e uma renda deixa uma renda para ela e a casa. Depois desapareceu. No dia do levantamento dos selos, né, as coisas estavam embargadas e que seriam todas resolvidas, ninguém pôde abrir a gaveta. A dama, a senhora, então, contou o que lhe sucedeu, que o marido apareceu e explicou como abrir. Abre-a, segundo as indicações do seu marido, e nela se encontra o testamento, conforme o que lhe havia sido anunciado, né? O que ele deixou para ela, o rendimento e aquela casa que ele havia deixado para ela. Nós vamos agora para o item 296, que é o último item do capítulo 26. Pergunta sobre os outros mundos. Nós estamos na questão 32. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Eles respondem: isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Porque compreendeis que os espíritos vulgares, né, os ignorantes, os simples, são tão incapazes de vos informar a esse respeito como um ignorante entre vós, né, um ignorante encarnado. Então, como um ignorante entre vós, em vos descrever todos os países da Terra. Da mesma forma que alguém aqui na Terra, que é ignorante, não sabe dizer quais são os países, suas capitais, onde eles ficam, né, espíritos ignorantes no plano espiritual também não vão saber nada sobre outros mundos. Interessais frequentemente sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Se são de boa fé, né, se são bem intencionados, falam deles segundo suas ideias pessoais, ideias que eles normalmente já tinham antes de desencarnar. E se são espíritos levianos, zombeteiros, né, divertem-se vos dando descrições bizarras e fantásticas, né?
se divertem às suas custas. Tanto mais que esses espíritos que não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que na Terra, quer dizer, porque o espírito desencarnado na erraticidade, né, no plano espiritual, ou na Terra, e no planeta Terra, como encarnados, todos mantêm a mesma imaginação para inventar as coisas mais fantasiosas, né? Então, tanto mais que esses espíritos que não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que na Terra. Aurem nessa faculdade, né, tiram nessa faculdade, nessa capacidade de imaginação, a narrativa de muitas coisas que não tem nada de real, são totalmente fantasiosas. Entretanto, não creais na impossibilidade absoluta de terdes sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em vos descrever aqueles que eles habitam, a fim de vos servir de ensino para a vossa melhoria, estimulando-vos a seguirdes o caminho que a ele pode vos conduzir. É um meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar no vago, na incerteza. Nós vamos ver na Revista Espírita, através de médiuns, o Kardec pegar descrições de Júpiter, né, descrições de outros lugares, de outros planetas, com espíritos que vêm e trazem essa descrição. Nós vamos ver a mãe do Chico trazendo nas cartas que ela escreve para ele. É um livro lindo e super engraçado, um livro muito divertido, que tem um nome estranhíssimo, né? Cartas de uma Morta. Às vezes as pessoas não pegam para ler por causa do nome Cartas de uma Morta, mas é um livro muito legal, divertido, dá para ler na praia, porque ele é realmente um livro engraçado. Nós vamos ver a mãe do Chico descrevendo, né? Ela tem curiosidade sobre a história do Brasil, então ela vai ver lá o que aconteceu de verdade. Ela tem curiosidade sobre os lugares, então ela descreve Marte, descreve outros lugares aonde ela vai. Tudo isso ela conta nas cartas para o Chico. São muito alegres e muito divertidas. E esclarecedoras. Revista Espírita, esclarecedora. Qual o controle que se pode ter da exatidão dessas descrições? Eles respondem: o melhor controle é a concordância que possa haver entre elas. Mas lembrai-vos de que tem por fim a vossa melhoria moral. Tudo aquilo que é trazido, tudo aquilo que vem de informação e de instrução é para a nossa melhoria moral. E que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ter as melhores notícias, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreender. Esse estudo não serviria ao vosso progresso na Terra e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando nele estiveres. Então, esse estudo de outros planetas, de outros lugares, não servem para o nosso desenvolvimento moral, nem para nós aqui na Terra, e a gente pode fazer esse estudo quando nós estivermos nestes planetas. E aqui vem uma nota do Kardec. As perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos entram na ordem das pesquisas científicas, das quais os espíritos não devem nos poupar o esforço do estudo, da pesquisa, do trabalho. Esse esforço é nosso e eles não devem nos poupar, ou seja, não podem. O esforço e o mérito vem pelo esforço, pelo estudo, pelo trabalho. Sem isso, um astrônomo acharia muito cômodo lhes pedir seus cálculos, dos quais, sem dúvida, se guardaria bem de confessar. Ou seja, ele pediria esses cálculos, guardaria com ele, não iria, por orgulho, dizer para ninguém que foi o plano espiritual que mandou, e guardaria os louros para ele, né? Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem em favor de um sábio bastante modesto para lhes reconhecer abertamente a fonte. Eles passariam para alguém humilde, modesto, esforçado, estudioso, que revelaria sim que foi o plano espiritual
trouxe, que mandou para ele essa revelação. Antes que em proveito dos orgulhosos que os renegam, né? Em vez de passar para orgulhosos que iriam renegar e não iriam colocar que receberam dos espíritos. E aos quais frequentemente poupam, ao contrário, decepções do amor próprio. Então, o que ele está colocando aqui? É provável que fizessem em favor de um sábio bastante modesto para lhes reconhecer abertamente a fonte, antes que, em vez de que, né, em proveito dos orgulhosos que os renegam. Eles dariam para alguém que daria a fonte, não para aqueles que renegariam. E aos quais frequentemente poupam. Eles poupam esses que têm conhecimento, esses que verdadeiramente se esforçam, ao contrário de decepções do amor próprio, de se decepcionarem com eles próprios, naquilo que eles estão estudando, naquilo que eles estão aprendendo. Eles recebem intuições, aqueles que são verdadeiramente esforçados, eles recebem ali, né, sutis, as intuições, colocações sutis que os ajudam na pesquisa, no trabalhador, se eles têm, se aquele cientista, aquele estudioso tem mérito para isso. Aqui nós encerramos o capítulo 26. No nosso próximo estudo vamos começar o 27, das contradições e das mistificações. É um capítulo bem interessante. Até lá!